Glória a Deus. Pastor Alan com a palavra. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12, 13, 14 e 16. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós estávamos na nossa reunião de ministério há alguns dias e o nosso pastor presidente disse que ia usar os pratas da casa. Aí eu fiquei pensando, aí fora tem um ditado que diz que santo de casa não faz milagre, só que o santo da minha casa, o santo da sua casa, o santo do seu coração, o santo do meu coração, ele é o mesmo, ele opera milagres na minha e na sua vida e continuará operando milagres. Então o santo dessa casa, ele faz milagres sim, é o nosso querido Jesus. Glória a Deus. Irmãos, encontraram? Vamos falar sobre o poder do perdão. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Verso 16, que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, no Teu santo nome estamos reunidos aqui nesta noite. Que o Teu Espírito Santo continue a falar aos nossos corações. É o que nós pedimos e agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O texto que nós acabamos de ler nesta noite, o apóstolo Paulo, ele traz dentro desse texto os 3 pilares do cristianismo. E quais são esses 3 pilares? Arrependimento, amor e perdão. Essa é a base da mensagem que Jesus ensinou. Esta é a base da mensagem que eu e você precisamos estar embasados nela. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos o maior exemplo de alguém que um dia sofreu, alguém que um dia foi caluniado, alguém que um dia foi afrontado, alguém que um dia foi esbofeteado por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos erros. Ele passou por tudo isso. Mas quando nós olhamos nos seus ensinamentos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo de número 29, ele começa a ensinar dizendo: se porventura alguém lhe ferir uma face, ofereça a outra. Essa é a base que Jesus deixou para nós. E quando nós olhamos a atitude que ele teve na cruz do Calvário, ele não foi ferido somente a sua face, mas ele foi coroado com uma coroa de espinhos.
Ele foi chicoteado, Ele foi crucificado, e talvez em um momento de maior dor, a qual Ele estava sentindo naquela cruz, Ele vira para o Pai e diz a seguinte palavra: Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Todos nós, eu e você, na nossa caminhada de fé, com certeza em algum momento da nossa vida, nós já fomos afrontados, nós já fomos angustiados, já nos deixaram magoados, talvez com alguma palavra, talvez com alguma atitude, talvez com uma maneira de expressar para comigo e para com você. Talvez, quem sabe ainda nessa semana no seu trabalho, alguém falou algo com você e você entristeceu o seu coração. Mas quando nós voltamos para a palavra de Deus, o maior exemplo de cristianismo está retratado para nós experimentarmos e vivenciá-los. O apóstolo Paulo, ele diz: revesti-vos de entranhas de misericórdia. Só consegue ser misericordioso alguém que tem o amor de Deus no seu coração. Só consegue liberar o perdão para aquele que te ofendeu, aquele que tem o Espírito Santo habitando no seu coração. Só que nós estamos vivendo em um tempo. O pastor falou muito bem do amor à palavra de Deus dos períodos passados. Existem pessoas aqui em cima com mais experiências de vida cristã do que eu em cima deste púlpito. E hoje em dia nós estamos vivendo um momento tão complexo, em que talvez se o pastor fala algo diferente, talvez se o pastor fala um pouquinho mais duro, o sermão já não serve mais para aquela pessoa, ou a advertência não serve mais para A e para B, e ele simplesmente abandona a denominação, se desliga de mal com o seu próximo. E eu fico imaginando como está a sua vida cristã. Não existe como eu ser cheio do Espírito Santo se eu não tenho a comunhão com o meu próximo. Não tem como eu profetizar e falar em língua se eu não amar o meu próximo. Pode acontecer barulho, pode ter movimento, mas o verdadeiro e genuíno avivamento, ele é baseado no amor. Não existe outra forma. Pode ter grito, mas se não houver arrependimento, se não houver conserto, se não houver a liberação do perdão, é em vão. Eu me lembro ainda, nos anos 90, quando eu não era crente, lá fora tinha um grupo que se chamava de Bonde do Tigrão, pastor. Alguém aí já deve ter ouvido falar. E infelizmente nos dias atuais, se instala ou ajunta-se na igreja o bonde da rebelião. E sai e monta um ministério, mas não tem perdão, não tem conserto, não tem mudança de vida. Que tipo de evangelho é esse? Evangelho sem cruz, sem perdão não é evangelho, é amontoado de pessoas. Mas eu louvo a Deus que nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Eu louvo a Deus que existe pessoas aqui que estão com o seu coração ardendo com a chama do Espírito Santo, porque o amor de Deus está derramado na minha e na sua vida. Existe um perigo muito grande pela falta de perdão.
A falta de perdão causa mágoa, angústia. A falta de perdão, ela causa choro descontrolado, insônia, doenças psicológicas, doenças no corpo. A pessoa infarta, mas não tem coragem de perdoar o seu próximo. Eu não posso ver fulano que eu enfureço de raiva. Isso não é evangelho, irmãos. A base do evangelho é amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A base da fé que nós pregamos é o amor, o arrependimento e o perdão. Esta é a base da nossa mensagem. Aqui em cima não existe super-heróis. Eles erram, eles têm falhas, e quando eles errarem, quando vocês errarem, nós precisamos perdoar uns aos outros, porque o amor de Deus está derramado nos nossos corações. Como é que eu vou tocar no prato da ceia se eu não converso com a irmã que está sentada do meu lado no ciclo de oração? Aleluia. Aleluia. Você pode glorificar a Deus. Aleluia. Porque às vezes a mensagem do perdão não está na moda, mas ela é o pilar da nossa fé. Aleluia. Pessoas orgulhosas. Eu não chego perto daquele pastor. Não. Fulana que errou comigo, ela que vem até mim e se reconcilie comigo. Certa vez, eu assisti um filme, é bem conhecido da igreja, que o título era Em Seus Passos, o que faria Jesus? Ele, no maior momento de dor e sofrimento, ele diz: Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. No momento em que eles os espancavam e dizia para ele: profetiza quem foi que te bateu. A Bíblia diz que ele permanecia como uma ovelha muda. E às vezes nós, que nos declaramos crentes em Cristo Jesus, como se diz no mundo aí fora, não levamos desaforo para casa. Qual é o nosso perfil de fé? Quando nós liberamos o perdão, nós temos paz no nosso coração. Nós reclinamos a nossa cabeça no travesseiro e dormimos tranquilamente, porque o Espírito Santo está ali guardando o meu sono, guardando o teu sono, e a paz dele está no seu lar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando nós não conseguimos liberar o perdão, nós atrasamos as bênçãos de Deus na nossa vida. Parece que Deus olha lá do céu querendo abençoar a sua vida, ou a minha vida, ou a vida de fulano e ciclano. E Deus vê a marca da mágoa no coração. A marca de não conseguir olhar para o rosto daquela pessoa que fez algo contra você e perdoá-lo. Se porventura nessa noite você se encontra nessa forma, abra o seu coração para Jesus. Porque primeiro, para nós recebermos o perdão, a palavra do Senhor nos diz que nós precisamos perdoar. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso de número 14, diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Quando nós liberamos o perdão, nós temos a certeza da salvação na nossa vida.
Porque quando nós perdoamos, nós sabemos que Cristo perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, porque nós não somos perfeitos e nem tampouco melhores um do que os outros. Aleluia. Quem perdoa? Aquele que tem a palavra de Deus arraigada no seu coração. Só consegue perdoar aquele que tem Cristo na sua vida, aquele que tem a palavra na sua vida, porque quando Satanás lança um mau pensamento, lança uma seta, a palavra do Senhor vem na nossa vida e nos mostra qual decisão tomar. Nós somos guiados pelo Espírito Santo, irmãos. Nós somos direcionados pelo Espírito Santo. O poder do perdão, ele gera salvação na nossa vida. O poder do perdão, ele restaura amizades. Talvez aquela pessoa que era seu amigo, aquela pessoa que era próximo, e talvez por uma falta de vigilância, uma situação, encerrou uma amizade de anos, encerrou um contato de anos com aquela vida. Nessa noite peça ao Espírito Santo que venha te ajudar, que a comunhão venha a ser restaurada. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão muito intolerantes umas com as outras. Se você erra um caminho que você vai tomar na rua, a pessoa aperta a mão na buzina, até parece que vai afundar a mão no volante. Intolerância. Não existe mais perdão se alguém tropeça e erra, principalmente se for um ministro. As ferramentas tecnológicas em pouco tempo destrói uma família, destrói um ministério, destrói uma igreja, porque falta o perdão. Porque quando nós olhamos alguém que por um deslize errou, nós deveríamos fazer uma reflexão e dizer: talvez um dia aquilo possa acontecer comigo se eu não vigiar. E existe uma facilidade muito grande para difamar a vida de alguém. Isso não é base do cristianismo. A base do cristianismo é arrependimento. A base do cristianismo é amor. A base do cristianismo é o perdão. Se nós não tivéssemos passado por esse processo, se Cristo não houvesse perdoado as nossas ofensas, aonde nós estaríamos? O salmista, certa vez, ele disse: se não fora o Senhor que estivesse do nosso lado, ora diga, Israel, aonde nós estaríamos? Se não fosse a bondade de Deus sobre a nossa vida, talvez nós não estaríamos aqui. Mas quando nós aprendemos a perdoar, nós somos felizes. Quando nós temos um coração perdoador, eu estou pronto para servir o meu próximo. Só serve o próximo quem tem amor e sabe perdoar, irmãos. Foi mostrado um excelente exemplo para nós aqui nessa noite. Cuidado você, esposa, que dorme sem perdoar o seu esposo e dorme sem conversar com ele. Cuidado você, esposo, da mesma forma. Libere o perdão para que a bênção de Deus esteja repousando no seu lar. Libere o perdão para que todo o tempo você sinta a comunhão com o Espírito Santo dentro do seu lar, no seu trabalho, na escola, na faculdade, aonde você estiver. Tenha um coração perdoador, porque todos os dias nós estamos expostos a receber afrontas e ofensas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas nós podemos fazer a diferença nesse mundo maligno.
Nós podemos retribuir o mal com o bem. Nós podemos retribuir a maldição com a bênção. Você tem esse poder. Esse poder foi entregue por Deus para a igreja. Você tem o poder de abençoar vidas. Você é um abençoador de vidas, porque Cristo fez da igreja abençoador das vidas que estão lá fora. A sociedade tem a facilidade de julgar e sentenciar, muito fácil. Porém, o verdadeiro cristão, ele age com o perdão e a misericórdia. Nós teremos um simpósio maravilhoso sábado, que vai falar justamente sobre isso, o poder maravilhoso da graça. Um favor imerecido. Nós não merecíamos o perdão de Deus, mas Ele nos deu perdão. Nós não merecíamos ser chamados de filho, mas no momento que eu e você arrependemos e colocamos a palavra de Deus na nossa vida, a Bíblia diz que Ele então nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus. Você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus porque nós temos um coração que perdoa. Nós temos um coração que sabe obedecer a palavra de Deus. E às vezes liberar o perdão não é algo fácil. Só aquele que sofreu algo que angustiou a sua alma e libera o perdão, ele sabe o gozo e o refrigério que o Espírito Santo traz sobre a sua vida. Aleluia. Quantas pessoas nós temos aqui experientes na fé, que já enfrentaram situações que os deixaram chorando, perderam noite de sono por algo que eles não fizeram. A angústia dói. A angústia dói. Uma pessoa angustiada, ela não tem vida. A angústia gera a doença do século, chamada depressão. Angústia. A pessoa não libera o perdão. Daqui a pouco ela não quer mais sair na rua para encontrar com aquela pessoa. Ela quer ficar num quarto escuro, com a luz apagada, porque ela não consegue livrar daquela prisão a qual ela se encontrou. Nessa noite, em nome de Jesus, libere o perdão. Eu não sei para quem, eu não sei se é para o pai, se é para a mãe, se é para o irmão, se é para o patrão, se é para o filho, mas em nome de Jesus, tenha o coração perdoador nessa noite, e você vai experimentar algo de Deus extraordinário na sua vida. Quando nós temos o coração perdoador, nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Quando nós temos o coração perdoador, nós podemos realizar a obra de Deus. O apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária, na hora que o negócio apertou ali, João Marcos cascou fora. Só houve alguma desavença entre Paulo e Barnabé, mas houve uma reconciliação, porque os dois continuaram fazendo a obra de Deus. E quando nós olhamos lá no final da sua vida, no livro de Timóteo, na sua segunda viagem, Paulo nem queria João Marcos, mas no final, quando ele escreve para Timóteo, ele diz: manda vir João Marcos comigo, pois ele é muito útil. Hoje em dia, em muitos lugares por aí, se alguém erra, se alguém tem um deslize, ele é jogado na geladeira, é descartado, não serve mais para estar conosco.
mas que nós venhamos aprender com a palavra de Deus, que nós venhamos perdoar aquele que errou, que nós venhamos perdoar aquele que nos ofendeu, que nós venhamos ter um coração perdoador, porque o perdão apaga uma multidão de pecados. Glória a Deus, que Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus. Quero voltar o microfone para o nosso pastor.